Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. Bom, a gente vai dar início então ao nosso segundo projetinho aqui, né? Desse segundo módulo em React. Bom, basicamente então nós vamos construir uma aplicação ali de estacionamento, né? Onde nós vamos conseguir manipular os carros estacionados no nosso pátio, certo? Para essa aplicaçãozinha aqui eu vou dar uma introduzida também como que a gente coloca o Bootstrap junto com o React, perfeito? Bom, então a gente vai conseguir manipular os estados ali, se o carro está estacionado, se não está, utilizando esse JSON Server que nós vimos na aula passada. Então, a gente vai conseguir consumir essa API, dar um post, um put, né? Quando o carro for sair, a gente precisa atualizar esse registro, certo? Bom, então, vamos dar início aqui, então. Eu estou com um projetinho React aqui, eu só criei ele, basicamente não fiz nada, né? Aqui na nossa estrutura no VS Code está padrão, como que ele vem, correto? Bom, perfeito. Então a gente vai fazer primeiro então o teste aqui. Eu vou deletar mais ou menos todos os arquivos da nossa pasta aqui, certo? src, show. A nossa aplicação ela vai crashar, né? Mas isso não tem problema, nós vamos retornar aqui então e já iniciar um index.js, tá? Index.js, beleza? Nesse index nós vamos importar React from React, beleza? Sem novidade até então, vou permitir aqui as alterações Node Models. Então, React, aqui também nós vamos importar o React DOM, perfeito? From React DOM, beleza. Então aqui basicamente a gente vai fazer o seguinte, chamar o React DOM para exportar, né, para renderizar isso daqui no nosso DOM lá da aplicação, certo? React Render, o primeiro parâmetro vai ser então Hello React, Hello React, o segundo a gente vai passar document.getElementById. Só eles carregar os snippets aqui para nós. GetElementById. Show? Aqui então a gente vai passar o root, que é a nossa div principal. Então se a gente já salvar aqui, ele vai atualizar, já vamos ter o Hello React. Bom, abrindo então o site do Bootstrap aqui, o que nós vamos fazer é basicamente dar no Get Started, né? Nós vamos copiar esse CSS aqui, que ele disponibiliza para nós, a CDN. Vamos até o nosso arquivo principal lá no index.html e vamos importar esse Bootstrap aqui, bem simples, beleza? Então, vou salvar esse daqui. No nosso index.js, então, seria interessante nós carregarmos uma aplicação principal, né, no qual nesse arquivo da aplicação, aí sim nós trabalhamos com a barra de navegação, né, com os componentes que vão ser renderizados. Então eu vou colocar import app, pode ser, from .components app, perfeito? Show, então a gente vai agora criar essa pasta, né, só vou copiar o nome dela para dar uma adiantada para nós aqui. Vou criar essa pasta components, dentro dessa pasta components nós vamos criar um arquivo app.js, beleza? Bom, show de bola. Então aqui nós vamos dar um import react from react para iniciar o nosso componente, export default pode ser uma funçãozinha anônima aqui, no qual nós vamos renderizar então a nossa barra de navegação, tá? Aqui, na verdade a gente vai inserir essa barra de navegação aqui no nosso componente. Mas enfim, eu vou dar um return, beleza? Um return e vamos testar então um H4, chamando a mesma frase lá do início, Hello React, beleza? Então, show de bola. Aqui nós vamos salvar esse componente, ao invés de renderizar então Hello React, nós vamos renderizar o app. Beleza? Opa! Dá um traço barra aqui e vamos ver se ele já está funcionando para nós. Hello React, show de bola. Então aqui então a gente já tem a nossa entrada, né? A nossa aplicação então em si aqui. Bom, aqui então eu vou importar. Vou importar a navbar, é um componente que nós não temos ainda, mas nós vamos criar. Navbar from navbar, que vai ser a pasta principal dessa barra de navegação, barra navbar. Show? Vamos criar agora essa pasta, então, nessa barra de navegação, né? Então, aqui, de fato, nós vamos, dentro dessa pasta components, nós vamos ter uma pasta chamada navbar. Dentro dessa navbar, navbar.js, beleza? Mesma coisa aqui, então, import react from react, show. Aqui, então, nós vamos dar um export default
nessa barra de navegação que nós vamos criar. Na verdade, nós vamos buscar lá do Bootstrap, porém, eu vou ensinar vocês como que a gente faz para manipular, então, as classes, né? Que, no caso, como o Bootstrap ele é um componente de classe, né? Ele é um auxílio para nós declarando as classes, então nós vamos ter que utilizar. Primeiramente, então, eu vou abrir uma div aqui para ele exportar uma divisão para nós. Show? Voltando no site do Bootstrap aqui, então, nós vamos ter nessa parte de components, né? Descendo um pouquinho mais, nós vamos ter as navbars, perfeito? Bom, eu vou descer aqui, não vou pegar aquela com barra de pesquisa, eu vou pegar essa daqui que é mais simples, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, vou só copiar essa navbar aqui, vou colar aqui no meu código, né? Só vou indentar um pouquinho mais isso daqui. Perfeito, já ficou melhor, tá? Então, no React, nós utilizamos o class name ao invés do class, né? Porque o class, ele pode dar conflito ali, de repente, se nós estivermos declarando um componente baseado em classe, né? Então, se nós utilizarmos o class, ele vai dar um conflito, porque isso aqui é uma palavra restrita do próprio JavaScript, nesse caso, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir todos os class. Vou selecionar esse, deixa eu dar uma olhada, esse aqui, todos eles que contêm, né, a tag class. Nós vamos segurando o Alt aqui, nós vamos ir selecionando então todos aqueles que têm class. Mas vou selecionar aqui rapidinho. Class, aqui também vai ter um. Class. Peraí. Vamos selecionar depois aqui, que fica, acho que um pouco mais fácil para a gente entender, beleza? Então, selecionando todos. O que nós vamos alterar nesse class vai ser um nomezinho bem simples que nós vamos utilizar aqui. Então, após todos os class, nós vamos colocar name, beleza? Aonde, ao invés de ser class, então, ele passa a ser class name, tá? O React agora é para ele entender corretamente. Salvando esse componente aqui, vamos voltar no nosso app, beleza? O navbar já está sendo importado aqui, então, então, de fato, nós vamos retornar uma div, no qual navbar vai ser o primeiro componente, beleza? Vamos retornar aqui no nosso código, beleza, show de bola. Então já está sendo renderizado aqui a nossa barra de navegação, né? Retornando no código lá, eu preciso limpar um pouquinho essa barra de navegação, porque nós não vamos utilizar todos esses recursos aqui que a barra disponibiliza para nós, tá? Nós vamos trabalhar então basicamente com home, no caso vai ser entrada, show? E saída. Ao invés de filter, vai ser saída. Eu vou alterar esse background light aqui, porque eu gosto de trabalhar com o modo dark, né? Opa, dark não, dark. Dark e dark com a barra de navegação escura, né? Então, salvamos lá, é para ele ter renderizado aqui para nós. Vamos só forçar a renderização. Que no caso ele não renderizou. Vamos só fazer o seguinte, então. Guardar um pouquinho. Se ele não renderizar, eu vou fechar essa execução aqui do React e vou iniciar, então, novamente uma nova. Vamos lá, então, abrir o React, projeto React Estácio, show. Vou abrir um PowerShell aqui para nós e dar um npm start para ele abrir aqui de fato, então, essa parte do React para nós aqui no navegador, beleza? Então, aguardando aqui, na hora que ele retornar com a página aberta, nós voltamos com o vídeo, beleza? Bom, show de bola. Então, aqui retornando, né, no nosso vídeo, nós temos então já o entrada e saída aqui na nossa barra de navegação. Seria interessante também nós alterarmos aqui ao invés de navbar, então, React Estácio. Beleza? Show de bola. Aqui vai ser a entrada, eu não preciso ser um navbar active, pode ser um navbar item normal. Beleza? Ele vai renderizar pra gente aqui. Então a gente já tem, né, o nosso index, no caso seria o home, né, que a gente clica, ele vem para a página principal, a entrada e saída de veículos. Beleza? Show de bola. Bom, então nós temos aqui a navbar, seria interessante nós criarmos agora, então, de fato, a aplicação, né, uma tabelinha ali no qual vai aparecer, então, os carros estacionados para nós. Beleza? Então, eu vou dar um import, pode ser, aqui nesse caso, pátio, from, ponto barra pátio, e barra pátio. Beleza? Então, agora a gente vai criar essa pastinha dentro da pasta components, né? Vamos minimizar aqui a navbar.
Vamos criar uma nova pasta chamada pátio. Dentro dessa pasta, nós vamos criar um arquivo patio.js, beleza? Então, vamos fazer a estrutura padrão aqui do componente, né? React from React. Aqui nós vamos precisar exportar uma classe, porque de fato aqui nós vamos manipular, né, os carros estacionados no nosso estacionamento, ali no nosso pátio. Então aqui nós temos que dar um export default class do tipo pátio, certo? Do tipo não, no caso, o nome mesmo, extends component, abrir e fechar chaves. Nós não temos esse component ainda, precisamos desestruturar então na parte do React aqui, passando uma vírgula e importando o component, beleza? Bom, aqui estrutura básica, então, só vou iniciar para a gente poder ter então a estrutura já criada, passando o props aqui, eu abro o construtor, declaro essa props como super, props, show de bola. Aqui então eu vou ter this.state, state eu já vou declarar então um objeto no qual o primeiro índice dele vai ser carros estacionados, beleza? Vai ser um array vazio, que até o momento nós não temos nada vindo da API, um render, beleza? Esse render vai retornar para nós uma tabela, return pode ser uma div, né? Porque nós temos que envolver isso numa div, nós já vimos na aula no início, lá na introduçãozinha. Então aqui nós precisamos, também vou declarar outra div, no qual vai ser o título com um H4 aqui, dizendo para nós assim, pátio, beleza? Pode ser carros estacionados. Beleza? Vamos ver, a gente não está importando esse componente no app.js, tá? O pátio está vindo aqui. Depois de navbar, então, nós vamos passar o pátio com o auto close tag, beleza? Vamos ver se eles vão renderizar. Bom, show de bola. Então ele já mostrou para nós. Eu acho que fica um pouco interessante nós alterarmos aqui o fundo da nossa aplicação, tá? Para isso eu vou fazer isso de uma forma bem simples, tá? Não vou me atentar muito às boas práticas aí de programação nesse sentido aqui, tá? Style, eu vou declarar aqui então background color, pode ser um dark gray, pode ser em C3, que é um cinza, né? Vamos ver como vai ficar. Bom, show de bola. Ficou um pouquinho melhor já. Prefiro trabalhar com um tom um pouco mais escuro, beleza? Bom, mas então aqui nesse caso, no nosso pátio.js, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Seria interessante nós renderizarmos uma tabela, né? Uma div no qual vai rodar toda a nossa aplicação ali. No caso eu vou colocar aqui uma outra div, onde vai receber a table. A table a gente vai importar também aqui do nosso site do Bootstrap, beleza? Então vindo em content aqui, nós podemos ver tables, beleza? Nessa table aqui, eu vou pegar essa table aqui que eu acho um pouquinho mais interessante para a nossa aplicação, beleza? Vou pegar essa primeira table aqui então, vem de table aqui até aqui, show. Como nós sabemos então, nós vamos precisar alterar, né, os nossos class, né, para class name. Eu vou só dar um tab aqui, retornar um pouquinho essa indentação e retornar aqui também um pouquinho. Então, ao invés de class, nós vamos obter então agora o class name, beleza? Então, acho que só essas duas aqui. Vamos passar o class name, table, posso passar um table aqui, hover, para a gente ver como que vai ficar. Retornando aqui no nosso... Então, agora, quando nós passamos o mouse aqui em cima, nós temos, então, as nossas linhas sendo exibidas aqui com hover, beleza? Show de bola. Então, aqui, seria interessante nós utilizarmos, dentro dessa div principal, um ID aqui, no qual nós vamos colocar, por exemplo, pátio carros estacionados, beleza? Pátio carros estacionados, nós vamos salvar aqui, então... Vamos vir aqui no nosso arquivo do pátio e importar um arquivo CSS, beleza? No qual nós vamos manipular, então, o CSS ali da nossa aplicação para ficar um pouquinho mais interessante, show? Vamos retornar aqui, então, dentro de pátio vamos criar um style.css, beleza? No qual nós vamos manipular, então, o ID de carros estacionados, beleza? Só deixa eu verificar se está no plural ou se está no singular. Pátio carros estacionados, show de bola. Só vou alterar aqui, vou ajeitar aqui para nós,
para nós podermos manipularmos. Show de bola. Então, abrimos e fechamos a tag aqui já. Então, nós podemos dar um background color ali, white, para ver se ele está de fato trazendo para a gente e alterando isso. Até agora não. Import style.css, pátio carros estacionados. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Essa div principal, ela pode ser... aqui eu tenho uma chave aqui, é para ele renderizar assim para mim. Show de bola. Então aqui eu vou declarar então uma width, né? Width de 80%, não vou deixar ele muito grande, só vamos ver como vai ficar. Beleza, nessa parte do pátio aqui, então seria interessante nós utilizarmos, deixa eu só dar uma olhadinha, nesse app, né? Import style.css, nós vamos também criar um arquivo de estilo para poder de fato colocar todos os componentes na parte central da nossa página. Show? Então dentro desse app.js aqui, pode ser dentro da pasta components mesmo, que é o arquivo onde o arquivo está, né? Então vamos criar então style.css aqui. Eu vou dar puxar então essa div principal, a gente vai colocar, pode ser um class name, no qual nós vamos colocar a aplicação principal, beleza? Vamos salvar aqui, manipular dentro desse style.css, então utilizando o CSS mesmo, padrão que nós conhecemos. A aplicação principal, eu vou dar um justify content center, eu quero tudo no meio, certo? E align items center também. Vamos ver se ele já vai trazer para nós. Vamos ver, ele deu um erro. Can resolve. Show. Model not found. Tá. Agora, então, como a gente salvou, é para ele renderizar para nós. Deixa eu só ver. Import style.css. Tem que colocar o ponto barra aqui, que ele está na mesma... Deixa eu só ver se ele vai renderizar. Show de bola. Mas até agora ele não trouxe para nós aqui, então, a aplicação sendo vinda na parte principal. Bom, sem problemas, então. Então vamos se atentar aqui ao CSS. Eu vou colocar nessa div, então, eu vou colocar um margin left, alto e margin right, alto também, para a gente ver como vai ficar. Show de bola. Então eu vou dar um espacinho na parte de cima ali, então, margin top. Vou colocar uns 25 pixels para ele descer um pouquinho. Show de bola. Então a gente já tem um espaçamento aqui, tá? Dos carros estacionados. Eu acho interessante dar um padding aqui também, para a gente manter um espaço entre a borda da div. Vou dar também um border radius de 10 pixels, só para a gente ter um cantinho mais arredondado, ficar mais interessante para a gente, beleza? Bom, então, sem mais delongas, então vamos começar a criar a nossa estrutura, tá? Inicialmente, eu vou trabalhar aqui, então, com 6 itens principais aqui na nossa tabela, no qual aqui vai ser a placa do carro, o modelo do carro, certo? A cor do carro, né? Cor. Aí eu vou precisar também hora entrada, data e hora, né? Na verdade. Data e hora de entrada. E data e hora de saída. Beleza? Show de bola. Não, acho que nesse caso aqui a gente não vai precisar do hora e data saída, a gente só vai precisar criar uma nova coluna aqui para nós manipularmos um botãozinho de saída ali então, beleza? Show de bola. Então a gente vai tirar tudo desse tbody aqui, beleza? Vamos salvar para ver como vai ficar então. Placa, modelo, cor, data, hora de entrada, né? Deixa eu pensar que se a gente vai precisar de algum outro... Marca, né? A marca do carro aqui, então modelo, após modelo eu vou abrir marca. Show. Vamos ver se como vai ficar. Ficou um pouquinho melhor, tá? Então aqui no caso a gente vai criando então a nossa estrutura lá no banco de dados, né? Entre aspas, no caso do JSON Server, para a gente poder manipular isso daqui. Então dentro da nossa pasta src nós vamos criar uma nova pasta chamada Services. Show? Dentro dessa Services nós vamos criar um novo arquivo chamado db.json. Show? Dentro desse db.json a gente vai criar uma estrutura básica aqui então, onde vai ser a tag principal aqui, carros estacionados. Beleza? Vai ser um array. Então dentro desse array nós vamos criar um objeto, né, no qual a tag principal aqui então vai ser id. Beleza? Eu vou colocar em número
justamente porque nós queremos que isso daqui seja um autoincremento, né? Conforme os carros vão estacionando ali, eu quero que esse ID seja manipulado automaticamente, beleza? Então, aqui nós vamos criar, então, placa, pode ser HHH 3333, show de bola. Cor, né? Pode ser preto. Aqui vai ser marca, Fiat, modelo, vou esquecer da vírgula aqui, modelo, pode ser um Palio, deixa eu ver, uma hora, data e hora, entrada, pode ser então o dia 10/8, que é o dia de hoje, de 2020, e aqui vai ser então 13h45, horários fictícios, tá, pessoal? Não vamos se atentar muito, se apegar muito a esse daqui, porque não vai ter problema nenhum, beleza? Então aqui a gente vai precisar então de um data e hora saída, né? Data, hora, saída, passando então um valor, no caso nulo, né? Um valor vazio, justamente para a gente vai setar já essa saída para esse carro. E um status aqui, que vai ser manipulado por true ou false. True se o carro ainda estiver dentro do nosso pátio e false se o carro já tiver saído, beleza? Então vamos só replicar esse código aqui. Vou adicionar mais 2 carros aqui, no qual o ID vai ser o número 2. Aqui o ID vai ser o número 3. Vou alterar só o final da placa aqui. 33, pode ser 3388. Aqui 3344. Vou alterar as cores. Então aqui vai ser prata. Show. Pode ser Volkswagen. Volkswagen com M. Aqui pode ser Gol. Beleza? Pode deixar a mesma data e hora de entrada, não vai ter problema nenhum. Beleza? Então aqui a gente vai mudar então para vermelho. Vermelho, onde aqui pode ser um Chevrolet. Beleza? Tendo então aqui um Corsa. Show de bola. Todos eles vão estar estacionados em primeiro momento. Beleza? Eu vou salvar esse arquivo aqui. Vou abrir o meu PowerShell. Show? Vou abrir só mais uma janelinha dele aqui. Para a gente poder startar esse servidorzinho, né? Primeiro eu vou ter que abrir o CMD por causa das permissões aqui no caso do computador, mas se você quiser utilizar o PowerShell pode ser também, beleza? Show de bola. Então aqui iniciando, então nós temos a nossa pasta do nosso projeto, vamos abrir SRC, dentro de CRC vamos ter Services, beleza? Vou copiar esse caminho aqui para nós utilizarmos lá na hora de startar o nosso JSON Server, beleza? Então vou dar um CD, esse caminho, show, a gente já está dentro da pasta Services. Então, nós vamos utilizar o comando que nós aprendemos na aula passada. JSON-server, --watch, beleza? db.json e --port na porta 3001, beleza? 3001, vamos ver se ele já vai iniciar para a gente aqui, o servidorzinho, dizendo que tem um erro ali na formação, então, do nosso arquivo. Vamos dar uma olhadinha o que pode ter sido de errado aqui, ter ficado de errado. Carros estacionados, show de bola, o vírgula aqui falta, né? Então, quando nós trabalhamos com JSON, a cada objeto que a gente declara, a gente tem que declarar após dele a vírgula, né? Então, vamos iniciar mais uma vez aqui para ver se agora ele vai aceitar. Show de bola. Então, nós já temos a rota carros estacionados, vamos testar ela aqui no navegador. Se nós abrirmos aqui, então, de fato, nós vamos ter os 3 carros que nós setamos ali estacionados, né? Bom, show de bola. Seria interessante, então, agora, a gente exibir isso daqui na nossa tabelinha lá, né, nosso pátio de fato. Então aqui, de fato, nós vamos colocar aqui this.renderCars, show de bola. Não vou declarar o parênteses ainda, que eu não quero que essa função seja chamada no início, né? Então a gente vai primeiro criar a load API, beleza? Passando aqui então um fit, certo? A rota vai ser http localhost na porta 3001 carros estacionados, beleza? Então, show de bola. Vamos passar um ponto .den aqui, só para ele consumir esses dados, né? Onde resposta vai passar a ser res.json,
passando um método, um outro them para a gente poder obter de fato essa resposta, tá? Então, res, a gente vai já declarar então, como nós aqui, nesse caso, nós temos já um estado chamado carros estacionados, então eu já vou setar esse estado, this.set state, certo? Passando aqui o objeto no qual carros estacionados vai receber, opa, como ele é um objeto, então vai receber a resposta, beleza? Bom, sem muita novidade aqui então, acho que acredito que não vai ter mudado nada para nós, porém essa função aqui, render cars, né, que nós colocamos aqui, ele de fato vai puxar então o nosso estado da aplicação aqui dos nossos componentes, beleza? Então a única coisa que eu vou fazer aqui nesse render cars é declarar uma variável para puxar esses carros estacionados, né, para a gente ter o array completo na nossa aplicação. Carros estacionados vai receber this.state.carros estacionados, beleza? Então vamos rodar um map aqui, né, carros estacionados.map, abrindo aqui o map, nós vamos ter já a funçãozinha para renderizar, para nós renderizarmos. Então aqui nesse caso nós vamos passar só um index mesmo, show? E return do método que vai precisar para nós retornarmos, beleza? Nós vamos retornar uma tr, dentro da tr nós vamos ter, se não me engano, 5 tds, ou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Então eu vou duplicar essa linha aqui 6 vezes, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, e mais uma que vai ser o sexto, beleza? Nessa linha então nós vamos chamar index ponto, nesse caso aqui nós vamos precisar chamar, vamos ver a nossa estrutura, placa, cor, marca, modelo, beleza. Então vai ser placa, passando aqui outro, index.modelo, deixa eu só ver a nossa estrutura no nosso, então vai ser placa, modelo, marca e cor. Placa, modelo, certo? Aqui nós vamos passar o index.marca, aqui na de baixo, index.cor, beleza? Depois data e hora de entrada, né? Então, vamos manipular esse estado aqui da seguinte forma. Index.data, hora, entrada. Vamos ver se é isso mesmo que nós temos, data e hora entrada, só vou copiar para ter certeza aqui. Show de bola, é isso. Então aqui, nesse caso aqui, na última coluna, né, que eu declarei aqui uma coluna em aberto, desculpa, eu declarei uma coluna em aberto justamente para a gente poder ter aqui, nesse caso, um botão, né, um botão no qual a gente vai declarar a saída do carro. Se a gente quiser sair, a gente não precisa ficar selecionando lá na navbar, a gente vai ter direto ali no nosso componente ali, então. Beleza? Então aqui eu vou declarar um botão, class name, vou colocar btn success, beleza? No qual vai ser saída. Vamos só verificar aqui no nosso React se ele está de fato renderizando. Ainda não, porque a gente não está chamando essa função aqui, certo? Vamos ver se agora ele vai renderizar para a gente. Beleza, vamos lá. Deixa o React pensar aqui conosco. Se não me engano, ele deu algum erro aqui no console. Vamos já observar aqui. Não apresentou nenhum erro. Deixa só ele renderizar para nós, ele pensar. Guardando o localhost, ele não deu um erro nenhum aqui para nós. Compilando. Show de bola. Ainda ele não compilou aqui para nós, vamos ver por quê. Nós abrimos o console aqui, acho que é para ele ter dado algum erro para nós. Navbar, deu um alerta só da navbar. Mas até então, nenhum erro. Vamos verificar o código aqui então, para a gente poder. Ah, show de bola. Aqui a gente está esquecendo de retornar esse map, né? Senão a gente não consegue renderizar nada. Vamos ver se agora é para ter ele apresentado. Experience. Vamos fazer o seguinte então. Console log, vamos pegar os carros estacionados aqui no render cars, beleza? Vamos ver se ele vai mostrar para nós. Às vezes ele demora um pouquinho para entender que foi compilado de fato, né? Bom, foi compilado com os warnings, aqui ele vem um estado vazio, então significa que na nossa API a gente não tá. Ah, eu sei por quê. Bom, essa load API nós temos que declarar ela então no component did mount, né? Porque na montagem do componente eu quero que
que essa load API seja chamada, tá? Load API. Vamos ver se agora ele consegue acertar o estado para nós. Show de bola. Aqui na nossa lateral, então, nós já temos nossos carros que estão estacionados, beleza? A gente clicar em saída, não aparece nada ainda. Eu acho interessante agora nós manipularmos, então, a entrada do carro ou a saída dele, né? Para isso, na barra de navegação, nós vamos utilizar o React Router DOM, beleza? Que ele vai indicar para nós aí a rota, então, que vai ser feita aqui na nossa aplicação, correto? Para isso, nós vamos vir aqui no nosso... Pode ser nesse CMD. Nesse CMD nós estamos utilizando a nossa API, né? Voltando então ao Project React Stácio aqui, eu vou abrir uma nova PowerShell. Nessa PowerShell eu vou então dar um npm install --save a dependência React Router DOM. Show? Ele vai instalar aqui, assim que ele instalar eu retorno com vocês, perfeito? Bom, show de bola então. É um pacote um pouquinho demorado, né? Ele vai demorar cerca de 5 a 10 minutos ali para poder instalar certinho, mas depois que instalar então a gente já vai ter esse pacote dentro do nosso, como dependência do nosso projeto no caso, né? Bom, então voltando aqui ao nosso código, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos declarar então que essa navbar de fato vai ser então uma navegação, né? Para isso a gente vem dentro da navbar.js e nós vamos primeiro importar então de fato essa navbar, tá? Então eu vou import, aqui eu já posso abrir as chaves, dizer que browser router as router, show? Nós vamos importar também o link e o route, show? Que a gente já sabe, from React Router DOM, beleza? Tranquilo. Então aqui nesse caso aqui, ó, nós vamos declarar então que isso daqui vai ser uma navegação, correto? Então dentro dessa, ao invés de nós temos a nave, né? Acho que eu posso colocar aqui envolvendo nessa div mesmo, tá? Então aqui nós vamos declarar o router, show? Aqui embaixo eu posso declarar o route, né? Que é no caso para onde que vai, isso aqui, declarando as rotas. Vou dar um autoclose tag aqui. Aqui vai ser então um path. O path vai ser a barra principal. Eu vou declarar isso daqui como exact. Deixa eu só declarar antes, né? Porque fica melhor. Exact, certo? Então vai ser exatamente a rota principal e o componente que ele vai renderizar, né? O componente vai ser, então, na rota principal nós vamos declarar que o componente que vai ser exibido vai ser a tabela de carros estacionados. Então, para isso a gente importa ele aqui, né? Pode ser pátio, né? From ponto barra, a gente agora vai dentro de pátio barra pátio, show? Beleza, então o componente que vai ser renderizado vai ser o pátio, beleza? Sendo que dentro desse nosso botão aqui, no caso do nosso link, a gente vai declarar então que isso aqui vai ser um link, beleza? Então a gente vai link, barra link, ao invés de href, então a gente vai usar o to, né? To vai ser o barra, beleza. Então aqui no caso desse ícone aqui de entrada, nós vamos renderizar o componente de entrada, a gente não tem ele ainda, tá? Então vamos colocar então pátio entrada from, pode ser ponto barra, pode ser aqui no caso entrada, pátio entrada também, e barra pátio entrada, beleza? Bom, beleza. Vamos finalizar aqui então. Eu vou criar essa nova pasta então, no caso aqui vai em components, new folder, pátio entrada, dentro dela nós vamos ter um arquivo patioentrada.js, beleza? Aqui no caso a gente vai só importar o React, né, por padrão, React from React, beleza? Aqui dá um export default em uma classe chamada pátio entrada, beleza? Extends component, opa, aqui faltou class, pátio entrada extends component, beleza? Dentro desse component então a gente vai ter que extrair do React, desestruturando aqui ele. Show de bola. Vou abrir e fechar chaves aqui, tá? Já vou declarar o constructor para a gente não ter maiores problemas, passando props aqui dentro. Show? Aqui dentro, então, eu vou declarar o super, né? A estrutura padrão aí no qual que a gente vem trabalhando aí no decorrer das aulas, beleza? Super this.state,
beleza? Eu vou declarar o estado vazio por enquanto, beleza? Aqui fora do constructor, nós vamos declarar o render, puxando o return de uma expressão que nós vamos utilizar o seguinte. Até então, nós vamos só utilizar, pode ser um H4 de entrada de veículos, beleza? Só para a gente ver se está chamando aí de fato a nossa rota, né? Show de bola. Então, retornando aqui no pat.js, que seria o nosso, na nossa navbar.js, que seria o arquivo de navegação, então nós vamos ter, então, o React Estácio também sendo declarado como link, né? Aliás, sendo declarado como link. Eu vou também puxar, no caso de entrada, eu vou puxar o link aqui, e aqui nós vamos fazer o fechamento do link aqui. Ao invés do href, nós vamos utilizar o to. Então, vamos para barra entrada. Vamos ter que declarar essa rota aqui na parte inferior, certo? E puxar esse pátio entrada aqui, no caso, não está sendo nunca usado, beleza? Então a gente vai utilizar ele agora. O path vai ser barra entrada, o component vai ser pátio entrada, beleza? Então a gente acha que a gente já pode testar essa barra de navegação aqui. O saída também a gente pode declarar como um link, e a gente puxa aí então o componente principal ali, que seria a tabela dos carros estacionados, beleza? Vamos só declarar isso daqui, tirando o href, né? E passando então o to com um barra, que vai ser o componente principal. Show? Bom, então se a gente retornar aqui na nossa aplicação, para ele ter compilado, vamos ver aqui se ele não compilou. Vamos ver, imported as router, né? Browser router. Tá. Browser router. S-Router. Vamos ver se agora ele consegue, show de bola. Ele renderizou 2 aqui para nós, por quê? Porque justamente no nosso arquivo de entrada, no app, a gente está declarando então que a gente quer que seja renderizado o pátio. Nesse caso a gente não precisa, porque como agora nós temos o roteamento, né? Então a gente só vai precisar importar esse navbar. Beleza? Vou tirar esse navbar, então, se a gente clicar em entrada de veículos, se a gente clicar no botão principal ou em saída, ele já retorna para a gente aqui, então, na nossa tabela principal, beleza? Bom, então na próxima aula, agora na parte 2 da construção do nosso projeto, nós vamos dar a entrada no veículo, e aí, de fato, na parte da saída aqui, quando nós clicarmos no botãozinho saída, a gente vai exibir um modalzinho para poder fazer a saída do veículo, já puxando a data e hora atual, perfeito? Então, nos vemos na próxima aula.